Durante séculos, as mulheres foram ensinadas a cuidar, a ter seu valor reconhecido através de uma entrega quase sacrificial. Ainda hoje, se uma mulher demonstra qualquer atitude lida como ambiciosa, corre o risco de ser vista como aquela que rompeu com os ideais de feminilidade. Claro que tudo aquilo que é novo leva tempo para se ajeitar. As mulheres experimentando liberdade financeira é algo relativamente novo na nossa história. Hoje queremos falar dessa curva de aprendizagem, sobre como ainda é tão difícil para nós mulheres falar sobre dinheiro. Como é difícil reconhecer o nosso próprio valor. Vamos falar também sobre o processo de reescrever as histórias que contamos a nós mesmas, de romper com as estruturas que nos impedem de prosperar. Nós acreditamos que quando uma mulher começa a ganhar o próprio dinheiro, ela não só muda a própria vida, ela está mudando a história. Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vem Pra Fogueira. Estamos aqui de novo, super animadas, querendo colocar mais lenha na fogueira. E um recadinho para os homens, que eu sei que tem uns homens muito legais que nos assistem. Apesar da gente estar falando de um tema que vai ser especificamente voltado para as mulheres, porque tem um recorte que é muito importante de ser falado, muito do que a gente vai falar vale para todo mundo. Então, sejam bem-vindos vocês também, homens que nos escutam, mas principalmente as mulheres. Sejam bem-vindos e bem-vinda, Giovana, bem-vinda, lindeza. Mais um dia aqui que a gente está junta para falar, para conversar, para descobrir, para aprender juntas e para trocar. Muito feliz, bem-vinda. Obrigada, lindeza. Obrigada, bem-vinda você também. E falar de dinheiro é bom, hein, gente? Eu acho bom falar de dinheiro, que é uma coisa que, quando a lindeza trouxe esse tema pra gente, né, eu fiquei pensando nas minhas relações com o dinheiro ao longo dos anos, né. Ela fez ali alguns recortes que a gente fala que são transgeracionais, né, assim, a mulher está muito nessa questão do cuidado e do trabalho com o outro, e isso também é trabalho, né, e muitas vezes ele não é remunerado, mas quando a gente vai pensando ali da nossa relação com o dinheiro, e eu vou falar para mim que eu comecei a gostar de ganhar dinheiro muito cedo. Assim, quando eu entendi que o dinheiro me proporcionava poder ser um pouquinho de quem eu era, isso mudou completamente minha forma de ver a vida, assim. Então, como é que e assim, é uma oportunidade que eu tive que muitas vezes muitas mulheres não tiveram, assim, as mulheres que vieram antes de mim, principalmente eu converso muito, eu tenho as minhas 2 avós vivas, eu tive minha bisavó até os 100 anos de idade dela. Então, eu tive muita oportunidade de conversar muito com as mulheres da minha família. E aí quando eu penso, assim, que minha relação com o dinheiro começou ali com 13 anos de idade, quando eu comecei a dar aula particular, vendia brigadeiro na escola, porque eu realmente entendi que ele era a segunda de 4 irmãos, não dava para meu pai e minha mãe dá tudo pra gente. Então, assim, se eu queria viajar com a turma, pra Porto Seguro, eu tinha que juntar um dinheirinho. Então, tudo eu entendi muito cedo que o dinheiro era uma ponte pra realização de sonhos pessoais. E esse entendimento do valor do dinheiro, que não é só um valor monetário, é um valor de que, eu tenho um desejo e com o meu trabalho, com o meu esforço, eu posso, realizar esse desejo com essa troca com esse valor monetário que vão me pagar, é algo que sempre mexeu muito comigo, que eu falei assim: "Nossa, então quer dizer que se eu trabalhar muito eu vou ganhar muito dinheiro?". Só que aí você vem a sociedade, né, aí, pra mim na minha cabeça era muito fácil, assim, era só eu trabalhar muito, só eu me dedicar muito, só eu fazer muito a minha parte, ser super proativa, trabalhar demais que assim eu iria conseguir conquistar um volume grande de dinheiro muito rápido. Mas a gente tem que lembrar que a gente está numa estrutura que não é bem assim, que é igual a Lindeza falou nesse texto inicial, assim, eu gostaria que fosse verdade, eu gostaria que a meritocracia existisse, eu gostaria que o nosso esforço fosse, fosse remunerado proporcionalmente ao nosso salário, mas assim, infelizmente não é o que acontece na maioria dos casos. Então o que que a gente vê, né, a gente vê que dados aí do Ministério do Trabalho e Emprego, que mulheres aqui no Brasil saiu recentemente um novo estudo, eles fazem esse estudo desde 2024, lindeza, que mulheres no Brasil recebem cerca de 21% a menos que os homens na mesma função, e simplesmente por serem mulheres, por terem o risco de engravidar e tudo mais, e a gente não está falando nem do trabalho
que ela faz em casa, que a maioria das vezes, ali, já tem outros estudos que a mulher faz ali pelo menos 3 vezes mais do que o homem faz em casa, numa casa regular aqui no Brasil, assim. A Lindeza mora num contexto um pouquinho diferente na Irlanda, depois eu acho que, vale a pena você falar sobre isso, que eu acho que tem um pouco mais de divisão doméstica, assim, acho que não chega a 50-50, mas existe um recorte diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E aí um segundo ponto, que é um ponto que me marcou demais, é essa questão do cuidado, assim, por exemplo, a mulher às vezes não ganha tão bem, não tem tanto cargo de chefia, porque a qualquer momento ela pode sair para engravidar, para ter filho, levar o filho no colégio, depois para levar ele no médico. E é por isso, tem um dado da FGV que é um curso que eu fiz em 2019, ele não me saía da cabeça, 50% das mulheres, elas pós licença maternidade, elas são dispensadas ou precisam pedir, para sair, porque não tem com quem deixar o filho, ou o salário fica quase equiparado para você deixar numa creche, pagar uma babá. Ou seja, né, é uma relação muito, que a gente remete há muito tempo, de que esse não é o nosso lugar, esse não é o nosso escopo, assim. Mulher, às vezes, tem que ficar em casa mesmo, às vezes tem que ter alguém para falar como usar o dinheiro. E mesmo quando a mulher tem dinheiro, né, mesmo quando é a mulher que tem dinheiro, a nossa relação com o dinheiro é assim: "Nossa, mas será que eu mereço?". E aí a gente vai entrar em vários pontos, né, desde que, quando você vira autônoma, porque aí 50% das mulheres precisam ser empreendedoras depois, aí a gente acha que isso é bonito, né, fala de uma forma muito bonita, mas às vezes elas não têm nem opção, tem realmente mulheres que preferem esse caminho, tem outras que não têm opção, que é um caminho que pelo menos você consegue estar com o filho, enquanto você vende um bolo de pote, enquanto você, enfim, tem ali uma feira no final de semana. Então são várias questões que a gente pode abrir aqui, que dá para a gente pensar, assim, realmente como é que é a nossa relação, uma relação da mulher com o dinheiro. Será que é fácil igual é dos homens? Eu acho que a questão do valor, da autoestima, da autopercepção com o dinheiro, isso independe do sexo, assim, aí a gente vai ter recortes de classe e tudo mais. Mas a relação da mulher com o dinheiro, merece esse viés especial, porque a gente está falando muito de uma geração de domínio, né, de poder, de estruturas em que, quando a mulher pôde escolher, ela por que aumentou o número de divórcios, no mundo inteiro? É porque as mulheres começaram a ter mais protagonismo, a começar a ter dinheiro. O dinheiro é, na verdade, o quê? Para mim, poder de escolha. Isso, se eu pudesse resumir assim, o que é ter dinheiro para mim hoje, é eu conseguir escolher, e isso muda tudo. Como é que é para você, lindeza? É, lindezinha, eu acho que você falou tanta coisa, assim, que eu acho tão valiosa, e eu achei tão legal isso de você já desde muito nova ter essa relação com o dinheiro, assim, muito clara, né, porque o dinheiro muitas vezes ele é um tabu na sociedade, né, não se fala sobre dinheiro, não se fala sobre o que que se deseja com o dinheiro, parece que é até feio falar que você quer dinheiro, para mulher mais ainda, né, uma mulher fala que ela quer dinheiro, que ela é ambiciosa, é como eu coloquei no texto mesmo, é como se ela estivesse rompendo com a feminilidade, porque o que se espera de uma mulher é mesmo esse amor sacrificial, né, aquela que entrega, aquela boa menina, boa mulher, aquela que faz, que não cobra, que não recebe, que não pede nada em troca. Então tem um tabu, né, quando a gente fala de dinheiro. Eu comecei a trabalhar muito novinha também, eu comecei com 14 anos de idade. Mas para mim, o trabalho entrou muito num lugar meio que de sobrevivência, sabe, numa coisa de que, assim, eu preciso disso. O dinheiro ele sempre teve para mim num lugar, eh, de uma sobrevivência mesmo, de assim, falta, tem poucos recursos, os recursos são muito poucos, e de um medo de ficar sem dinheiro. E ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu acho que é muito comum em nós mulheres, eh, esse sentimento de não merecer esse dinheiro, porque de onde vem o merecer o dinheiro, né, quando a gente pensa? Ele está muito atrelado ao que é o nosso valor, né, o que que é o nosso valor? E se o que foi dado pra gente que é valoroso é aquilo que não é cobrado, é aquilo que não é pago, é muito difícil para a gente entender qual que é o nosso valor então quando a gente está falando sobre dinheiro. O que que realmente vale? O que que eu tenho para entregar para o mundo, que tem um valor e que vai me permitir suportar a minha própria existência, né. Então eu desde muito novinha, para mim o dinheiro ele estava nesse lugar de sobrevivência, falta, tem pouco, eh
E aí, tem uma outra coisa que me acompanhava muito na infância, que eu acho que famílias que talvez tinham um pouco mais de contato com religião também tem muito disso, que tem quase que uma pobreza que é que é digna, né, que é virtuosa, né. É como se o rico fosse uma coisa suja, né, como se o dinheiro fosse uma coisa suja, pecaminosa, que trouxesse coisas ruins para sua vida. Então você desejar um dinheiro, ter uma ambição de ter um dinheiro, é como se você não fosse feminina e como se você tivesse aliada, sei lá, com os demônios, né. Tem até acho que uma passagem da Bíblia que fala isso, né, que o pessoal interpreta Mais meio fácil um distorcido, camelo né. para entrar no reino de Uhum. Deus do que já passar por o Ui. fundo da de uma agulha do que um rico entrar no No reino dos céus. Tem, exatamente. Então tem essa coisa da tem. virtude, né, daquela pessoa que tem pouco e ainda assim é feliz e ainda assim então para mim, eu tive que ir passando por um processo de romper um pouco com essas ideias, não só de que é um processo que continuo nele, mas não só de romper com essa, de construir, na verdade, essa ideia de um valor, de qual é o meu valor, mas também de reconstruir essa ideia do que é o dinheiro, porque o dinheiro, como energia, ele tem essa ambivalência, ele pode, tanto ser algo que é para o mal, que é para, por exemplo, firmar uma estrutura de poder e fazer com que as outras pessoas estejam submissas ao seu poder, porque você é que detém o poder e detém o dinheiro, mas ele também tem esse aspecto que, para eu comprar meus livros, para eu fazer as minhas viagens, aquilo que você falou, né, desde novinha, se eu quisesse fazer a viagenzinha, eu precisava. Eu fui demorar muito a entender isso, que para eu inclusive desenvolver esse lado espiritual, para eu me cercar de coisas bonitas, para eu ter acesso à arte, à música, a livros, a lugares, a viagens, a comidas boas, tudo isso precisa de dinheiro. Então eu tive que começar também esse processo de limpar um pouco o dinheiro, de tirar um pouco dessa sujeira do dinheiro, né, o dinheiro ele vinha muito nesse lugar de algo meio sujo, né. E é claro que, assim, quando a gente vai falar do aspecto das mulheres, a gente tem que lembrar, como a Lindeza falou, que a gente, há pouco tempo atrás, nem podia ganhar dinheiro, né, o dinheiro não era permitido para as mulheres, né. Eu até essa semana, Lindeza, estava lendo esse livro aqui, não sei se você conhece, é o Mudar Método, do Edouard Louis. Eu li esse livro tão rápido, porque ele me pegou, assim. E ele conta a história dele de transformação, de mudança, de ascensão social. Ele nasceu, no interior da França, no norte da França, num lugar muito pobre, com pouquíssimos recursos, era uma família grande, enfim. E aí ele conta essa história, mas tem uma passagem aqui que eu acho sensacional, já que a gente está falando de mulheres, eu queria ler um pedacinho para você, que é assim, ó, ele tá falando da mãe dele. Ele fala assim, ó: "Minha mãe. Minha mãe passava muito tempo me contando alguns episódios de sua vida ou da vida do meu pai. Sua vida a entediava e ela falava para preencher o vazio dessa existência que era apenas uma sucessão de momentos de tédio e de trabalhos extenuantes. Ela foi por muito tempo mãe e dona de casa. Como me pedia que escrevessem documentos oficiais. Ela se sente ofendida, marcada pelo sem profissão impresso na minha certidão de nascimento. Quando meu irmão e minha irmã caçula estavam grandes o bastante para tomar conta de si mesmos, ela quis trabalhar. Meu pai achava isso degradante, como se fosse um questionamento a seu status de homem. Era ele quem deveria sustentar a casa. Ela desejava isso ardentemente, a despeito da natureza dos trabalhos para os quais poderia se candidatar, a fábrica, a faxina ou as caixas do supermercado. Ela lutou. De certo modo, também lutou contra si mesma, contra aquela força esquiva e indescritível que a levara a acreditar que era degradante para uma mulher trabalhar quando seu marido estava desempregado. Meu pai tinha perdido o emprego na fábrica. Depois de longas discussões, meu pai finalmente aceitou e ela começou a dar banho em idosos, deslocando-se pela nossa cidade, em uma bicicleta enferrujada de casa em casa, vestida com um casaco impermeável vermelho que tinha sido do meu pai muitos anos antes, roído pelas traças e, claro, pelo tamanho do meu pai, grande demais para ela. As mulheres da cidade riam disso. Quando, um dia, minha mãe ganhou mais que o meu pai, um pouco mais de 1.000 euros, enquanto ele ganhava apenas 700, ela não aguentou mais.
Disse que era não, ele não aguentou mais, desculpa, ele não aguentou mais. Disse que era inútil e ela deveria parar, que nós não precisávamos daquele dinheiro. 700 € para 7 bastariam. Então, o Eduardo Luiz, ele nasceu, se não me engano, em 90, 92, ele é novo, então quer dizer, a gente está falando de algo que aconteceu há 30 e poucos anos atrás, às vezes menos de 30 e poucos anos atrás, de uma mulher tendo que lutar para poder trabalhar, mas se ela passasse a ganhar um pouco mais que o homem, aí não, aí já é demais. Então, a gente está falando de uma luta interna e externa, né, para a gente dar conta de reconhecer que a gente pode trabalhar e que a gente tem condição de ter dinheiro e que a gente pode, ter o nosso trabalho valorizado e remunerado, né. Então acho que a briga é boa, né, lindeza, assim, eu acho que tem muita coisa aí pra trás que a gente tá lutando aí, né. É, porque apesar de eu falar que muito cedo eu identifiquei que o dinheiro ele era um portal para pra felicidade, diferente do que eu via na igreja, por exemplo, desse eu até citei essa questão do camelo, mais fácil o camelo entrar pela agulha do que um rico entrar no reino do céu, porque durante muitos anos, né, eu fui criada na igreja cristã, e isso tinha muito eu tinha muito essa relação com o dinheiro, assim, eu entendia que ele tinha o lado negativo, mas o lado positivo dele sempre brilhou aos meus olhos, mas isso não me impediu de questionar meu valor muitas vezes, de aceitar empregos com salários mais abaixo do que eu merecia na época, ou então fazer a mais quando eu recebi uma promoção, eu já tinha recebido uma promoção pelo que eu tinha, entregue, mas aí eu começava a fazer muito mais, porque eu falava: "Meu Deus do céu, agora tem que ser excelente". E eu já Tem que eu já provar, né, fazia lindeza, ali a gente tem que eu já provar é o o tempo tempo todo, né. inteiro a gente precisa se provar. Então, assim, essa questão com merecimento, eu desconheço alguma mulher que tenha. Eu desconheço, assim, ela pode ser uma CEO, ela pode ter chegado lá, entre aspas, aos olhos de todo mundo, mas ela volta e meia ela tem uma síndrome do impostor, assim, um diabinho no ouvido falando assim: "Mas será? Que horas que vão descobrir que você é uma fraude, assim? Será que você deveria ter tá recebendo isso tudo mesmo?". Então, assim, a gente o tempo inteiro tá querendo se provar, assim, eu trabalhei uns anos no agro, e eu ouvi uma vez de uma agrônoma que ficava em campo, ela falou assim: "Para o cliente me escutar, eu tenho que ser, muito boa", assim, porque o que ele escutaria de qualquer agrônomo homem mediano, eu tenho que, assim, eu tenho que estar com todas as argumentações. Então, assim, ele já acordava muito cedo, assim, 5 horas da manhã, ela costumava acordar um pouco antes, 4, para revisar antes de ir para o cliente, depois que chegava no trabalho ainda ia fazer ali todo um levantamento, todo um relatório do que tinha acontecido. Então, o tempo inteiro, mesmo quando você tem uma relação mais saudável com o dinheiro, que é esse sentido de: "Não, realmente eu quero ganhar dinheiro", já assumir que aquilo ali que eu acho que é um passo já grande, você falar assim: "Não, eu vou ser uma mulher próspera, eu vou ter dinheiro, eu quero ter dinheiro". Uma vez uma pessoa muito querida, eu gosto muito de trilha, cachoeira e tudo mais, a pessoa da minha convivência falou assim: "Ah, mas você tem que decidir se você quer ter um cartão Black ou se você quer ficar indo pra Chapada, sendo hippie, não sei o quê". Aí eu falei assim: "Não, eu quero os 2. Já viu o preço de ir pra Chapada? Assim, o negócio às vezes da Chapada também não é barato, assim, de vou como pra Chapada? De carona?". Então, assim, parece que você precisa escolher, assim, o seu estilo de vida não é porque eu gosto de natureza, que eu não gosto de ter uma estabilidade, de ter um filho. Durante muitos anos, eu fui deixar a vida me levar, eu faço dívida, depois eu penso como pagar. Só que eu tô chegando nos 40 anos, e isso tá pesando no sentido de: como é que eu vou estar daqui 20 anos? Qual que é a renda? Eu sou PJ há 10 anos, então assim, qual que é a renda que eu vou ter quando meu filho estiver adulto, assim? Que eu vou estar eu não vou ter mais a energia de trabalho que eu tenho hoje, eu não vou ter mais a força de trabalho que eu tenho hoje. Então, assim, que eu estou juntando hoje? Estou pagando uma assessoria financeira, coisa que eu nunca fiz na vida. Vai fazer um ano que eu estou pagando um seguro de proteção de renda, coisa que eu nunca tinha feito na vida, e eu vou fazer 40 anos, sendo que sou há 10 anos PJ, mais uma vez, porque esse dado é relevante. Então, assim, eu estou há 9 anos, mais de 9 anos vivendo, deixa a vida me levar, mas aí, espera aí,
se não for eu para entender do meu dinheiro, por exemplo, eu queria comprar um apartamento, mas aí eu ficava nessa: "Eu vou casar de novo, vou me relacionar de novo", e aí parece que você fica esperando, terceirizando, alguém virar para você e falar assim: "Então, você pode, usar o seu dinheiro como você gostaria, assim, você pode trabalhar um pouco mais, você pode olha o tanto de curso que você já tem, você já pode, operacionalizar ou colocar para o mundo alguma coisa que você realmente acredita que você sabe fazer". Porque você foi falando, por exemplo, do livro, eu lembrei muito da síndrome, da Cinderela, Complexo de Cinderela, na verdade, o livro. Eu li ele há uns 3 ou 4 anos atrás, e ela fala muito sobre isso. Ela casou, separou, no segundo casamento ela já estava ganhando super bem, estava sustentando a filha dela, não sei o que lá. Foi ela casar de novo, ela abriu mão de um dos empregos dela, porque ela estava ganhando um pouco mais que o marido também, e ela ficou nessa sensação desconfortável de como assim, né, como eu posso ter mais sucesso profissional do que o meu marido. Então, é uma realidade que pega muita gente. Então, se a gente não for muito vigilante, investigar de onde veio o desconforto, "Ah, é porque eu realmente não sei? É porque realmente eu não mereço?". Porque esses dias eu estava ouvindo o podcast da Elisama, o Chá de Coragem, que ela contou sobre a história de umas meninas que fazem aula de programação só para mulheres. E aí, ela estava contando de como a dona de lá estava comentando que todas as vezes que as meninas iam fazer um problema muito difícil, às vezes passava lá 20 minutos, 30 minutos para resolver algum problema. Várias e várias e várias vezes as professoras chegaram lá e estavam a tela em branco. Aí elas já acostumadas a mexer com menina, elas começavam a andar lá, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Aí via que a mulher tinha chegado, a menina tinha chegado lá a 90% do problema. Só que se não tivesse perfeito, ela preferia não entregar nada a entregar o muito próximo da solução. Então, assim, a gente se coloca tanto em xeque o tempo todo, então se a gente não tiver super inteligente, se a gente estiver super preparado, se a gente não tiver, 100% de certeza do que a gente está fazendo, a gente nem vai. Assim, então nos RHs, eu até falo assim: "Gente", tem uma amiga minha que é do RH, que todas as vezes que ela vai perguntar para um homem, o que que ele acha da promoção dele, ele já está promovido, assim, ele fica revoltado se aquilo ali, demorar demais. Todas as vezes que a mulher faz, ela vai ter feito mais uma pós-graduação, vai ter comprado mais um curso, vai ter então assim, a gente tem essa relação com o merecimento muito diferente do homem, assim, porque a gente tem muito essa relação do cuidado. Isso reflete diretamente no na gente ganhar 20% a menos na média. Reflete diretamente no nosso filho ficar doente, e aí quem vai geralmente buscar na escola é a mãe. Esses dias eu questionei, assim, eu fiz guarda compartilhada. E esses dias a escola veio me ligar para pontuar alguma coisa, eu falei assim: "Mas vocês já tentaram falar com o pai?". "Não", e eu estava num voo, não consegui atender, aí o menino ficou lá 1 hora na escola, eu falei: "Mas assim, a mãe se estiver doente, se a mãe tiver alguma coisa, né, tá ferrado". Então, existe ainda uma relação com o cuidado, com o dinheiro e com o trabalho, que isso tudo reflete o nosso merecimento muito grande. Então o convite aqui não é que também por aqui é super bem resolvido. Volta e meia eu tenho que me lembrar, assim, tem esses dias uma amiga minha falou assim: "Ai, tô com um cliente pra você está com agência de marketing, né, e tal, rede social". Eu falei pra ela: "Rede social eu não pego". Ela brincou comigo: amiga, tá podendo escolher". Eu falei assim: "Não, graças a Deus eu cheguei no ponto, não é que eu vou demitir todos os clientes, não é nada disso, assim, claro que eu preciso dos clientes, mas eu cheguei depois gente, eu tenho 20 anos de carreira. Eu comecei a trabalhar com comunicação com 17 anos de idade, eu tenho 37 anos, vou fazer 38 anos de idade. Eu já peguei várias vezes redes sociais, pra fazer, quando eu separei, não tinha cliente, não tinha dinheiro, não tinha então, assim, houve um tempo que essa questão do que eu quero fazer, do que eu não quero fazer, era muito mais permeada pela necessidade ali do momento. Agora, eu sei o quanto eu investi na minha carreira até aqui, eu sei quantas empresas eu trabalhei, eu sei quantas noites de sono eu perdi para encontrar problemas e soluções para um determinado. Então, assim, uma rede social hoje para mim não faz sentido se não for um escopo completo, que eu vá mexer na estratégia do cliente, que eu vá mexer no storytelling, no branding, na marca, no posicionamento dele. Não faz sentido porque é um trabalho que vai me gerar uma demanda que não compete com o que eu vou receber. Então, e aí essa clareza ela demorou anos para acontecer. Ela demorou anos para acontecer, porque parecia arrogância de eu falar assim: "Olha,
eu vou te indicar uma outra pessoa que faz esse serviço. Parecer arrogância pra poder falar assim: "Não, eu não quero trabalhar com esse escopo. Não é porque eu sei fazer que eu vou fazer. Tem coisas mais importantes para fazer no momento, tem coisas que vão me gerar uma renda maior, de fazem mais sentido para mim no momento". E não é porque eu estou escolhendo, não é porque eu estou sendo arrogante, não é porque eu estou sendo fria, mas é porque com muito custo eu entendi o quanto o meu trabalho ele é valoroso, o quanto o meu trabalho muda vida, o quanto eu me envolvo emocionalmente e profissionalmente, aquilo ali vira meu problema, assim, o cliente está com problema de venda, vira meu problema, apesar de eu estar na área de marketing. Então eu vou lá, faço reunião, chamo uma pessoa, chamo outra, eu já entrego muito além do combinado. Então eu não vou fazer isso pra uma pessoa que vai pegar um escopo muito pequeno do meu tempo, vai exigir algo de mim que hoje eu não quero entregar. Mas demorou muitos anos pra gente chegar nesse lugar, sabe, Inês, muitos. E eu falo assim, o quanto é difícil a gente cobrar pelo nosso trabalho, o quanto é difícil. Eu tô com uma pós pra fazer de novo sobre storytelling. Gente, eu sou jornalista de formação. Me fala pra que eu comprei uma pós de storytelling, que sendo que eu faço isso há 20 anos, eu escrevo desde os 12 e faço comunicação desde os 17. Ainda assim eu fui comprar mais negócio pra ter um papel pra falar que eu faço o que eu faço, pra uma instituição famosa. Então assim, eu também caio nesse limbo, volta e meia eu também preciso de mais um certificado, mais uma coisa pra justificar o que é pelo qual eu tô sendo paga, então não é uma luta ganha, igual você falou, é uma briga boa, porque volta e meia a gente volta para esse lugar mais: "Ó, será?". E eu não vou falar nem só de trabalho remunerado não, às vezes para receber eu tenho dificuldade de receber presentes caros, por exemplo. Nossa, eu fico assim uma sem graceza, que assim, parece que aí eu tenho que ir lá e dar alguma coisa para a pessoa de volta, assim, "Meu Deus, mas fulano faz isso e isso por mim". Todas as vezes que eu recebo algo, eu fico com uma pequena dívida com a pessoa, mesmo que a pessoa e que aí tem muito a ver com esse merecimento, assim. Parece que assim, nossa, agora no aniversário da pessoa também tem que dar um presente assim, assim, assado. E sendo que minha linguagem do amor é bem longe de presente, assim, então assim, tadinha, minha irmã mais nova que tem essa linguagem do amor, ela sofre comigo. Mas essa questão do nosso valor, de assim, quanto que eu cobro por um serviço meu? O que que você está cobrando para esse trabalho? Algumas pessoas me ligam, tem uma amiga minha que eu sou consultora dela de preço, toda vez, que ela vai mandar um orçamento, ela me liga, eu falei: "Não, você vai colocar isso, aquilo, você faz isso, aquilo". Ela: "Ai, mas não é". Então, às vezes, o que é óbvio pra gente, é valor para o outro. Então, se você só coloca uma parte do seu serviço, e às vezes, cadê seu repertório dali? Cadê seu network? Cadê suas influências? Cadê todo o relacionamento que você fez durante os anos? A gente não coloca valor nisso, porque na nossa cabeça é obrigação. É obrigação a gente ser perfeita, é obrigação a gente entregar muito. Que foi assim que ensinaram pra gente desde o começo. Então, assim, enquanto você estava na festinha lá, a mãe preocupada com o seu lacinho de cabelo, com se você sujou o vestido ou não, os meninos estavam lá subindo em cima, virando de cabeça para baixo. Então, até pro risco, muitas vezes os homens correm mais riscos, assim, na hora de você fazer startups, na hora de você fazer novas empresas, porque a mulher ela quer fazer um negócio quando tá redondo, quando tá perfeito. E muitas vezes a gente corre o risco de não ser remunerada, porque a gente nunca nem sai do lugar, né, o perfeccionismo muitas vezes rouba da gente uma quantidade de dinheiro enorme, assim, porque perfeito não vai ser, né, nunca. É, não vai, né, lindeza. E o perfeccionismo ele tá escondendo muito esse medo mesmo de crescer, né, esse medo da expansão, esse medo de mostrar quem a gente é, esse medo de nos colocarmos no mundo, né. E assim, bom, como boa psicóloga junguiana que sou, não tem como eu não voltar para a infância, né, a gente tem que voltar para a infância. Porque lá na infância, muito provavelmente, e isso aparece muito na clínica, vão estar as raízes disso, né. Como que a gente foi recebido nesse mundo? Como que o nosso desejo foi acolhido enquanto a gente era criança pelos nossos cuidadores, né. E isso muitas vezes vai ditando como a gente vai, se relacionar com isso lá na frente, né. Então, se eu muitas vezes tive uma relação onde aquilo que eu queria era menos importante, era menos valoroso, era tido como algo que, é bobo, é pequeno, não faz sentido, deixa isso pra lá, é muito natural que na vida adulta a gente também se comporte dessa mesma maneira. E dinheiro tem muita relação com comportamento. Você vai ver histórias de pessoas que, eh, conseguiram com pouca coisa fazer muita coisa, e você vai ver gente que recebeu muita coisa e que destruiu tudo.
Então me parece que tem uma matemática aí que está muito relacionada com a forma com que a gente age diante do dinheiro, com a forma com que a gente lida com o dinheiro. E se a gente for olhar para a infância, essa é uma boa dica para quem está nos ouvindo, tenta perceber lá na infância, como você sentia que o mundo recebia aquilo que você tinha para entregar? Como que você sentia que, os seus desejos eram acolhidos ou não acolhidos, as suas vontades eram acolhidas ou não acolhidas? Isso vai dar uma dica para a gente entender como que a gente está se comportando agora. Por que que eu acho que de repente o meu valor: "Não, isso aqui está muito caro". Não, eu preciso de mais um curso. Não, eu preciso de mais uma pós. Não, eu preciso de mais um livro. Eu preciso de é sempre mais e mais. Então, essa ideia da gente querer fazer o perfeito, muitas vezes está muito relacionado com esse medo de como o outro vai receber. Eu tenho muito receio. Eu me lembro, no meio corporativo, tinha um diretor que todas as reuniões que a gente ia, eu ia em reuniões que muitas vezes eu era a única mulher da sala. E todas as vezes que a gente estava nessas reuniões, ele quando eu falava alguma coisa, ele perguntava para o meu diretor quem eu era, qual que é o nome dela, todas as vezes. Eu ficava pensando: "Gente, mas será que depois de tanto tempo", eu fiquei lá quase 10 anos? Acho que foi uns 8 anos, talvez. Eh, Como que ele até hoje não descobriu qual que é meu nome? Como e ele não me perguntava, ele não direcionava a palavra para mim. Então, quer dizer, tem realmente muitos elementos do lado de fora que fazem a gente ter medo mesmo. A gente tem medo de entrar numa sala de reunião que só tem homem. A gente tem medo de que vão pensar, a gente tem medo de ser julgada. E aí a gente fica buscando essa perfeição como uma tentativa de tentar compensar essa falta que a gente imagina que tem e também de se proteger, né. Porque se eu não faço, porque eu tô querendo o perfeito, se eu não faço, então ninguém vai ver, se ninguém vai ver, ninguém vai julgar. Então é também uma maneira da gente se proteger, né. A gente tem medo da expansão, a gente tem medo de quem a gente pode ser. E, bom, a gente vive num mundo machista ainda, que tá mudando, mas esse mundo nos conta mesmo, né, que muitas vezes uma mulher que é ambiciosa, uma mulher que vai atrás das coisas que quer, que não tem vergonha de falar o seu preço, que não tem vergonha de cobrar pelo seu próprio trabalho. É muito difícil, muitas vezes, para a gente dar conta de falar: "Não, esse é o meu preço, esse é meu trabalho, esse é meu tempo, essa é a hora que começa, essa é a hora que termina. Se você não vem, você paga mesmo assim", né, esses acordos todos que a gente tem que firmar e que vai acontecendo também no seu dia a dia e no seu trabalho, que é essa coisa de assim, eh ter consciência do que eu entrego, ter consciência do que eu tenho para oferecer, eh, e começar a fazer movimentos para ser guiada a partir dessa consciência e não a partir dessas histórias que a gente foi ouvindo, e muito do que nem é história, né, que eu acho que talvez seja o mais difícil, né, lindeza, porque assim, tem as histórias que a gente escuta e tem também aquilo que é não dito, aquilo que já está posto, aquilo que já é implícito, né. E aí é muito difícil muitas vezes a gente achar o lugar, achar qual que é a história que está guiando, qual que é a história que está fazendo com que a gente tenha essa dificuldade de colocar o preço, de saber o nosso valor, de se posicionar, de ser mais assertiva, de querer buscar a Sim. liberdade financeira, de querer buscar autonomia, o acesso à informação, sobre investimentos, sobre, seguros, que é uma coisa que parece que ficou também meio distante da gente, porque a gente até pouco tempo atrás sequer podia ter o próprio dinheiro, né. Então, tem tanta coisa que a gente tem que ficar, trazendo para a consciência, conversando sobre, para que a gente não seja o tempo inteiro guiado por medo, por dúvida, por insegurança, por essa ideia de que a gente precisa sempre ser perfeita e dar conta de tudo. Não à toa, os maiores números de burnout são entre mulheres, né. As mulheres têm um índice muito maior de burnout, porque elas realmente têm essa ideia de que a mulher aguenta, de que ela é Nossa, essa forte. Bom, a mulher totalmente. para uma criança, então ela dá conta de fazer qualquer coisa no mundo, né. Então, parece que até a nossa dor, ela também, ela é menos vista e menos considerada, porque tem essa ideia de que nós somos muito fortes, e somos mesmo. Mas não quer dizer que a gente não se canse, né, não quer dizer que não existam limites importantes de serem colocados, né. Falar uma coisa que eu queria até voltar um pouco, em relação, assim, olha para sua infância que você vai descobrir de onde é que isso começou.
e aí eu queria pedir para você ir falar um pouquinho além disso, porque se eu olhar para minha infância, e aí eu vejo, por exemplo, eu com 10, 11, 12 anos de idade, eu já olhava preço da etiqueta quando, assim, quando algumas vezes no ano minha mãe falava: "Ai, vocês podem escolher ali o que vocês quiserem". Mas eu já tinha consciência que nós éramos 4, eu já tinha consciência que existia uma escassez ali, em casa, assim, pegando empréstimo para isso, pagando a escola para aquilo, que era tudo muito difícil, assim, eu vinha de uma realidade em que às vezes meus primos, tinham coisas que a gente não tinha, e a gente não podia ter, então eu já cresci com essa pauta da escassez, já entendi que dinheiro, servia para realizar alguns sonhos, porque eu não ia às vezes ter o dinheiro ali pelo meu pai e pela minha mãe, do jeito que eu queria, assim, não me faltou nada, graças a Deus, mas assim, e isso me impediu muitas vezes de desejar, assim, eu teve uma época que passou na minha cabeça fazer medicina, assim, eu desmaio até hoje vendo sangue, né, não sei como é que eu ia fazer, mas eu nem pensava em sonhar, que eu falava: "Cara, eu não vou passar na federal, mas e como é que meus pais", então assim, tinha desejos que eu nem sonhava em desejar, porque não, como, né, não ia ser acessível, não ia ser, permitido para mim. Mas, então eu tinha essa relação dúbia com o dinheiro, aí quando eu falei assim: "Não, mas e se eu trabalhar eu posso ir morar fora", que era meu sonho. Eu não tenho dinheiro para pagar lá tudo, mas eu tenho dinheiro para trabalhar nos Estados Unidos por um tempo. Então foi assim que eu comecei a viajar, inclusive, assim, quando eu entendi que o dinheiro podia me proporcionar isso, eh só que aí ao longo dos anos eu tive essa relação ambivalente, né, que hora eu achava que eu merecia mais, hora eu ia me encolhendo pra caber, só que eu acho que vai aumentando o nível de consciência ao longo do tempo, e aí principalmente ficou uma coisa muito marcada pra mim, a gente tem muito medo de que as pessoas deixem de nos amar ou deixem de estar com a gente quando a gente coloca limites, assim, quando a gente fala não, quando a gente fala: "Esse preço, eu trabalho por esse preço, esse é o meu valor, esse aqui é o investimento que você vai fazer para você, sei lá, fazer um tratamento psicológico, para você fazer um rebranding na sua marca". E aí muitas vezes vem desse medo do não, esse medo da rejeição, vou colocar algumas aspas aqui, porque às vezes a rejeição é achar um outro profissional. Só que eu entendi ao longo dos anos, eu tenho entendido na verdade, bem no gerúndio mesmo, que é um processo, que às vezes as pessoas vão ficar, vão pagar esse preço. Então, ele tem que e o que que eu ia te perguntar, como é que você acha que acontece essa virada, assim, de que porque também não é sentença: eu vim de um lugar muito ruim, de escassez, vivi na pobreza", muita gente veio ali da favela e conseguiu ser um profissional de sucesso. Então, assim, o que que às vezes muda na nossa cabeça, qual que é o gatilho que você acha que muda para a gente deixar de ter uma percepção só de escassez ou de falta dessa relação, como é que a gente melhora a nossa relação com o dinheiro na prática, assim, Líder? Como é que você, Lindeza, sei que não tem uma fórmula, mas é. assim, o que que você vê que dá para ser feito, assim? É isso, lindeza, porque eu acho que assim, é um caminho muito individual, né, muito individual. E eu acho que assim, eu não sei como foi pra você, mas eu acho que quando a gente começa a eh, primeiro, pra muita gente, eu acho que a questão do dinheiro, ela só vai aparecer a partir de uma outra questão prévia. Tem uma outra questão que está acontecendo, e aí a gente vai trabalhando essa questão e a gente começa a ver que tem uma questão aí do dinheiro que está envolvida, assim. É muito difícil, por exemplo, uma pessoa chegar numa terapia, por exemplo, com uma demanda falando sobre dinheiro, com uma demanda que fala: "Ah, eu tenho dificuldade de cobrar e tal". Normalmente ela chega com uma demanda prévia, e aí a gente vai trabalhando aquilo e a gente vai percebendo que isso aparece também. Porque como o dinheiro, ele é de uma certa forma, é uma energia, né, é uma forma de expressão e é uma forma de funcionamento no mundo, ele não é só o dinheiro, ele é um monte de outra. Então, quando você falou assim, né, eu já muito novinha entendia que tinham muitas crianças e tal, e eu não queria, né, sonhar. Eh, Muitas vezes os pais nem chegam para você e falam assim: "Olha, não sonha não, não sonha não".
Muitas vezes são histórias que não são ditas, né. Uma criança, ela se alimenta da emoção dos pais, ela se alimenta do que os pais estão sentindo, é isso que ela reconhece. E ela precisa ser amada para sobreviver, eu acho que esse é o grande ponto. Por isso que a gente tem tanto medo disso, de colocar limite e esse amor ser retirado. Porque se a gente tem a sensação de que para eu ser amado eu preciso ser uma menina boazinha, e a gente é reforçado por isso muitas vezes, né. Boazinha, não pede nada, é independente, ganhou o dinheirinho dela, nunca ficou cobrando, nunca reclamou, a gente é reforçado por isso. Então, numa parte da nossa vida, esse tipo de comportamento ele funciona. Ele faz com que o amor esteja ali, ele faz com que o amor esteja presente, ele faz com que o conflito não exista. Então parece que está certo, parece que é isso mesmo. Então certo é isso, é não colocar limite, não cobrar, não reclamar, não desejar. Não não ocupar muito espaço, né. Esse é que é o certo, porque é isso que é reforçado. E aí chega num momento na nossa vida onde a gente começa a perceber que os nãos que a gente não está dizendo para os outros, ou que os sims que a gente está dizendo para os outros, está significando o oposto para a gente começa a pagar um preço muito alto, e de novo, né, é uma energia, é uma troca. Eu vejo que o preço está muito alto, está desequilibrado. Num relacionamento, por exemplo, se eu começo a perceber que o dinheiro começou a virar um instrumento de poder, eu começo a pensar: "Bom, então tem alguma coisa errada, né, eu preciso olhar para isso". Normalmente vem de um conflito, vem de uma angústia, vem de um choque, né, vem de alguma coisa que incomodou. E aí desse conflito, a partir disso, para onde eu posso ir? O que que eu posso criar a partir desse conflito, né? Pra mim chegou muito nisso, chegou muito nesse lugar de perceber que eu era muito presa nessa história de sou uma espiritual, psicóloga, vegana, nã-nã-nã, o dinheiro corrompe o ser humano, nã-nã-nã. Mas chegou um momento que eu comecei a perceber: "Poxa, eu quero fazer esse mestrado, cadê o dinheiro? Poxa, eu quero comprar esse curso, cadê o dinheiro?". Então para mim passou muito por esse lugar de pensar que o meu desenvolvimento pessoal, ele necessariamente precisava do dinheiro. Para outras pessoas vai passar, por exemplo, pela liberdade de um relacionamento abusivo, difícil, pela liberdade da própria família, de poder sair do ciclo familiar e construir a própria história, pela necessidade de se individuar, de viver uma vida mais autêntica, sem dependência de um outro, né. Então acho que para cada um, isso vai chegando num lugar, para cada um isso vai aparecendo de uma maneira e para cada um a gente vai construindo um caminho, né, de falar sobre essa história e de tentar reescrever essa história, de ver que talvez essa maneira com que a gente lidava com o dinheiro antes funcionou durante um tempo, falar um monte de sim sem querer falar sim, deixar de falar não, funcionou durante um tempo, mas chega um momento que não funciona mais, que a gente começa a fazer uma transição, e isso é muito comum acontecer nessa fase, quando a gente começa a conquistar as nossas coisas e começa a querer ter um pouco mais de liberdade, a gente começa a perceber que a gente quer mais, que a gente está preso, né, que se a gente não der mais um passo, a gente vai continuar estacionado ali, né. Eu acho que esse que é o ponto, né, de partida, e a partir daí, a gente vai falar sobre tudo que está por detrás dessa dificuldade de lidar com o dinheiro. E é tão interessante que mesmo quem tem muito dinheiro, muitas vezes, não necessariamente quer dizer que vai viver uma vida próspera, feliz, sentindo que tem Aham. tudo. Muita gente tem muito dinheiro e vive preso ao medo de perder aquele dinheiro, né. Então, É. não é só o dinheiro, né, o dinheiro ele tá contando de uma história muito mais profunda, né, de algo interno muito mais profundo. Mas eu sou muito fã da ideia de mulher ter dinheiro, porque, é isso que você falou, eu acho que a gente está ressignificando ao longo dos anos, e não tem pessoa mais caridosa que eu conheço do que minha avó paterna. Ela foi a pessoa, assim, e ela gosta de contar a história de que ela quando casou com meu avô, ela ganhava mais do que meu avô. Ela ama contar essa história de como é que ela ganhava mais, que ela ia toda arrumadinha, que ela tinha saias que ela passava, engomava. Só que aí, quando ela começou a ter filho, eles tiveram 5 filhos, entre eles meu pai, ela acabou deixando, ela queria ter feito direito, não estudou direito, porque tinha que cuidar dos filhos, enfim. E aí depois que os meninos cresceram um pouco, como ela não queria ter aquele embate de,
disputar de novo um lugar com meu avô, já que ela tinha 5 filhos ali, ela foi para o voluntariado. Então minha avó foi 45 anos voluntária do Araújo Jorge, que é o Hospital de Câncer aqui de Goiânia. Ela Então assim, encontrou uma ela maneira de levantava se realizar, né, assim, mesmo que não tinha o reconhecimento, né. hum, Olha como isso é mais maravilhoso. Mas ela costurava coisa para o doente, ela ia pra lojinha, arrecadava dinheiro, e ela até hoje é super homenageada lá, então assim, ela é a pessoa mais desprendida que eu conheço materialmente. Só que esses dias, há um tempo ela começou a ganhar uma mesadinha ali dos filhos, do meu avô e tal, porque ela não queria mais ficar pedindo dinheiro pra comprar presente e tal. Aí eu cheguei lá na casa dela, e ela estava com a bolsinha de couro, com os dias da semana lá para os remédios dela. Aí ela me mostrou com orgulho essa bolsinha e falou assim: "Olha, minha filha, aqui agora eu não esqueço mais meus remédios, assim, você sabe quem comprou essa bolsa? Fui eu". E ela falou com tanto orgulho que era o dinheiro dela, assim, que depois de a minha avó vai fazer 90 anos, gente. Então, assim, depois de tantos anos ela conseguir falar que esse aqui é o meu dinheiro, isso aqui eu ganhei, eu mereci. Então, assim, eu acho que passa por mais que a pessoa seja lá desprendida, que ela seja uma pessoa caridosa e tudo mais, nós temos essa necessidade da realização. E essa realização, ela vem muito o dinheiro ele vem como uma prova dessa realização, vem como uma prova que porque ela começou a ganhar dinheiro dos filhos, que eles falaram: "Cara, mãe, você ficou lá com a gente, por causa de você eu formei, você fez um trabalho, você tá ganhando, você não tô te dando dinheiro, você tá ganhando uma recompensa pelo trabalho de uma vida". E aí, esse recompensa do trabalho, para mim, é algo que, principalmente para as mulheres que ficaram muito nesse lugar da doação, da caridade, mulher tem que ter dinheiro para mim, mulher tem que ter dinheiro. É. Eu acho que é uma linha muito tênue, que tem a música que eu gosto mais, assim, que eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, mas que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Então, ter dinheiro sim, assumir que tem dinheiro e não deixar se monopolizar pelo dinheiro. A vida não pode ser só dinheiro, a vida não pode ser só juntar dinheiro. Acho que a gente, antes de morrer, a gente tem que viver e com o dinheiro que vai proporcionar isso, assim, porque a gente sabendo essa construção de que a gente merece e a gente ir atrás desse valor mesmo. Porque é importante, é importante sim. Se eu ver a pessoa mais caridosa que eu conheço na vida, orgulhosa por ter comprado algo com o dinheiro dela, não tem preço que pague a gente saber que a gente está construindo algo que vem da gente, assim, que é um Não retorno tem. de algo que a gente plantou. É autonomia, né, lindeza? Porque, assim, como a É gente vive num mundo autonomia. que é regido pelo dinheiro, não tem como a gente essa sensação de que a gente consegue cuidar de si próprio, né, de que a gente consegue com as nossas próprias mãos prover e cuidar de si mesmo, nada vai nos dar além do dinheiro. A gente vive num mundo Acho. que é regido pelo dinheiro, então, de fato, o dinheiro é liberdade de escolha, dinheiro é possibilidade de autodesenvolvimento, de autoobservação, até para fazer uma terapia você precisa de dinheiro, para tudo a gente precisa de dinheiro. E e e é para a gente se sentir adulto, né, porque quem que é a pessoa que depende de alguém financeiramente para fazer as coisas, é uma criança, né. Então é como se a gente ficasse, Uhum. para o resto da vida preso, por mais que a gente adultizou e que a gente adulteceu, que a gente cresceu, é como se a gente ficasse preso ainda naquele ideal de infância, de dependência, e isso faz com que a gente não tenha autonomia para fazer as próprias escolhas, né. Então eu aceito o que me dão. O meu desejo muitas vezes ele fica, eh em segundo plano, porque tem alguém que está controlando, tem alguém que tem esse poder. Então, essa autonomia, ela nos dá inclusive liberdade para desejar, para sonhar, para escolher, para mudar, né, para viver coisas diferentes, para aprender, para se desenvolver. Então não tem como, assim, mesmo que eu achei muito bonito isso dela, ela encontrar uma maneira de se realizar para além da maternidade, né, para além dessa função que ela Hum. tinha, principal. Eh mas, enfim, sem a remuneração, achei muito bonito. Mas a gente precisa disso, porque é isso que realmente nos informa de que a gente dá conta de cuidar de si, de que é possível que a gente cuide de si. E acho que quando a gente tem filho, então, isso é essencial, né, porque os nossos filhos Sim. aprendem com a gente, eles aprendem com o que eles estão vendo. Então, quão é importante a gente não ser esse exemplo de mostrar de autonomia, de reconhecer valor, e de sonhar, e de acreditar, e de fazer aquilo se materializar no mundo, parir para o mundo aquilo que você está construindo internamente. Isso é muito valioso, lindeza, muito valioso. Também, assim, para mim, mulheres têm que ter dinheiro.
tem que ter dinheiro. E olha que eu falo de um lugar que a Lindeza sabe, né, aqui em casa fizemos uma escolha nos primeiros anos de vida dos nossos filhos, eu ficar em casa com eles. Foi uma escolha consciente que a gente fez, ciente de todos os prós e contras. Não no começo, a gente foi aprendendo vários contras e prós no caminho também. E mas é isso, assim, essa ideia de que a gente tem o poder de escolher o caminho da nossa própria vida, isso é fundamental, é fundamental. E isso, de fato, que é a liberdade que a Lindeza estava falando, né. Sim. É. É isso. Lindezinha, eu até lembrei de um textinho aqui, que eu não sei, não tem nada a ver com isso, mas talvez tenha. Eh, que é sobre produzir coisas, né, que é sobre, colocar coisa no mundo. E é de uma autora que chama Martha Graham, que ela fala mais ou menos assim, ó: "Existe em você o impulso vivo, uma corrente de energia que busca forma no mundo. Só você pode dar corpo a essa expressão, porque ela nasce da sua singularidade irrepetível. Se você a bloquear, ela se perde para sempre. O mundo deixa de receber algo que só poderia vir pelas suas mãos. Não cabe a você julgar se é bom, valioso ou comparável ao que os outros fazem. Seu trabalho é manter o canal aberto, claro, direto, fiel ao que pulsa. Nem é preciso acreditar plenamente em si mesma. Basta permanecer desperta às forças que a movem, permitindo que passem por você sem medo. Mantenha o canal aberto." Eu salvei essa frase, esse trecho para mim, assim, porque eu preciso ficar me lembrando disso, sabe? De manter esse canal aberto, e de entender que aquilo que eu tenho para oferecer para o mundo, só eu tenho. Ninguém tem igual, né? Podem ter várias outras psicólogas junguianas, Anas, Giovanas, tem várias, mas só existe a gente, né, então a gente precisa colocar essa fagulha individual e única, irrepetível no mundo, né, isso pra mim eu tô levando como um mantra, sabe. E receber bem por isso, porque já Uhum. que não tem cópia, então tem um valor inestimável, que a gente possa Exatamente. aprender a comprar E é e a só você que sabe o receber pelo preço, ninguém nosso vai botar preço no seu negócio não. irreparável ninguém bota preço no seu negócio não. É. É isso, lindezinha. Obrigada, obrigada por que a gente possa realmente cada vez mais reconhecer nosso valor, não só financeiro, mas que isso passe pela nossa autoimagem, passe pelo nosso merecimento. Que a gente se lembre, porque às vezes a gente vai esquecer mesmo. Se lembre o preço de ser quem somos e que isso reverbere para o nosso trabalho, reverbere para o que a gente ganha financeiramente, reverbere para o que a gente entrega no mundo. Porque no final das contas a gente está num mundo que é movido a dinheiro. E por que não podemos ser recebidas pelo irreparável de sermos quem somos, né? É isso. Obrigada. Um beijo. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Semana que vem não, no próximo episódio, a gente vai estar com uma novidade muito importante. Como vocês sabem, esse é um projeto piloto que a gente fez ano passado, a gente começou, vai dar sequência nesse ano também. E a gente queria obedecer o chamado do próprio nome, que chama Vem Pra Fogueira. Então, a partir do próximo episódio, a gente vai estar convidando outras pessoas para estarem com a gente na fogueira. Essa troca com a Ana é muito rica, é muito valorosa, mas eu acredito que a gente tem mais pessoas ali para colocar mais fagulha, mais fogo nesses temas, porque eu acredito que assim, tem muita coisa para somar. Então, aguardem que vai vir muita novidade. É isso. Um beijo. Até a próxima. É isso. Um beijo, obrigada. Até a próxima, gente. Beijo. Obrigada, lindezinha. Tchau. Tchau.